Boa tarde, estarei defendendo meu projeto de conclusão de curso, composto por mim, o Anderson, orientado pela doutora Ronice Alves Veloso, da Faculdade Metropolitana de Anápolis, e o tema é produção de feijoeiro em função da adubação com diferentes dosagens de zinco. O Brasil ele é o terceiro maior produtor de feijão no mundo, ficando atrás somente da Índia e de Myanmar, mas não deixa de ser o maior fornecedor de grãos, pois ele apresenta 3 safras anuais, que é a safra no período das águas, a safra no período da seca e a safra no período de inverno. Sua safra no ano de 2019 fechou-se com 33.200 toneladas colhidas de feijão, sendo 14,7% menor que a safra 18-19. O feijão ele apresenta grande importância na alimentação da população brasileira, pois ele fornece carboidratos que são de grande importância para o seu dia a dia e não deixa de fornecer também nutrientes essenciais, como proteína rica em lisina. Fornece também sais minerais, que no caso são ferro, cálcio, potássio, fósforo, e também não deixa de fornecer também fibra, que é ótimo para o regulamento do intestino, colesterol e a glicose no sangue. E, se não me engano, também fornece vitamina B. O feijão fazenda do gás é de origem americana, com uma possível origem na América do Sul, porém há relatos de outras espécies na Europa. Os arqueólogos mais antigos acreditam que sua domesticação propriamente dita foi em 10.000 anos antes de Cristo, mas não há nenhum dados específicos arqueológicos que possa estar comprovando essa transição de silvestres até cultivar nos dias atuais hoje. O micronutriente é absorvido pelas plantas em pequenas quantidades para o seu crescimento e reprodução vegetal. No entanto, a falta desses nutrientes pode ocorrer perda de produção na lavoura. A deficiência do micronutriente no Brasil é considerada comum entre os micronutrientes, principalmente em solos cerrados e solos arenosos, onde que a carência desse micronutriente apresenta sérios distúrbios ao metabolismo vegetal, levando à redução do rendimento da cultura e da cultura de ciclo perene. O zinco ele é essencial para a planta, pois ele atua como um cofator funcional, sendo absorvido pela planta e transportado para as raízes até a pá. O objetivo desse trabalho é estar avaliando as influências de nível de adubação com zinco na produção de feijoeiro da cultivar BRS estilo. Assim como as demais macronutrientes, o zinco apresenta uma grande importância para a planta, devido à sua participação na nutrição, beneficiando o vegetal, bem como no seu desenvolvimento da parte florais e produção de grãos. Diante da eficiência do zinco apresentada e da importância socioeconômica da cultura no país, despertou-se o interesse de avaliar em diferentes doses de sulfato de zinco na produção de grãos e na produção de grãos da cultura de feijão. O experimento será realizado na Casa de Vegetação da Faculdade Metropolitana de Anápolis. O delineamento que será utilizado é o inteiramente casualizado, o DIC. Serão utilizados 7 tratamentos com 4 repetições
e com 4 plantas. Os tratamentos as doses dos tratamentos que serão usadas, no caso aqui o tratamento 0, ele não terá adição de sulfato de zinco. E já o tratamento 1, ele terá adição de 0,5 mg por decilitro cúbico de sulfato de zinco. E o tratamento 2, ele terá adição de 1,5 mg por decilitro cúbico, com adição de sulfato de zinco. O tratamento 3 terá adição de 2,5 mg por decilitro cúbico, com adição de sulfato de zinco. E o tratamento 4 terá adição de 3,5 mg por decilitro cúbico, com adição de sulfato de zinco. E o tratamento 5 terá adição de 4,5 mg por decilitro cúbico, com adição de sulfato de zinco. E os tratamentos 6 terá adição de 5,5 mg por decilitro cúbico, também com adição de sulfato de zinco. A diferença de cada um entre os tratamentos é de 1 mg por decilitro cúbico. E serão plantadas 96 mudas. As variáveis que serão analisadas são a altura de planta, o diâmetro do caule, o teor de clorofila, o número de vagens por planta, os grãos por vagem e a massa de 100 gramas. Terão início aos 15 dias após a semeadura e as demais avaliações terão um intervalo de 10 dias, totalizando 5 avaliações. Os materiais que serão utilizados, que é o clorofiló, o pá químico e uma balança de mesa. Será feito um preparo de solo com uma grade aradora e feita uma coleta de amostra na camada de 0 a 20 e enviado para um laboratório para a realização da análise química do solo. Os dados serão submetidos à análise de variância e regressão e as médias comparadas pelo teste de Tucker a 5% de probabilidade, utilizando o programa de análise estatística. Resultados esperados. Espera-se que, através dessa pesquisa, encontre-se uma melhor dosagem de zinco no feijoeiro, alcançando um bom desempenho na cultura e conseguindo melhorias que poderão ter um resultado mais satisfatório e, consequentemente, uma economia favorável ao seu produtor. E aqui é o croquis de como será feito o projeto, né? O cronograma de execução, as etapas elas irão seguir conforme o cronograma, conforme está aqui no cronograma, que no caso será pesquisa bibliográfica, desenvolvimento da pesquisa, a coleta de análise de solos, correção, a semeadura, a adubação, a irrigação e tabulação e por fim, a apresentação do TCC, que no caso seria a apresentação da pesquisa no final. O recurso, o experimento será implantado com recursos próprios e os materiais que serão utilizados serão esses aqui, que no caso é a ureia, super simples, cloreto de potássio, o zinco, sementes de feijão, saco plástico e todos tudo teve um valor de R$ 154,79. E obrigado a todos que puderam ver esse vídeo.
O experimento será realizado na Casa de Vegetação da Faculdade Metropolitana de Anápolis